A questão central aqui, numa primeira reflexão, quando a gente fala bem-aventurados os aflitos e sobre justiça das aflições, e vem uma reflexão aqui quando ele coloca sobre a questão do futuro, né? É bem do lapso. Muita gente interpreta essa questão do futuro como se fosse a vida pós esta encarnação, não é isso? Aí, com toda a licença aqui, sempre eu gosto de dizer para as pessoas que não conhecem, que é uma reflexão individual de alguém limitado. A verdade, como o Evangelho é para cada um fazer essa reflexão individualmente, então, conforme as limitações de cada um, você vai enxergar o que você tem a capacidade de enxergar. E eu vou enxergar o que eu tenho a capacidade de enxergar. Não há essa pretensão aqui de que o que eu estou dizendo é a verdade está dentro do texto. Mas você vai ser capaz, conforme o seu nível evolutivo, de encontrar. Então aqui é mais uma provocação, por isso que ela pode provocar, eu provoco, então aqui é uma provocação. Então, na primeira reflexão, essa provocação para quê? Para uma reforma íntima, para que você, ao compreender, tenha um reto pensar. Ao reto pensar, você possa escolher bem para ter um reto falar e, consequentemente, ter um reto agir. Essa é a questão. Então, a primeira situação é que quando você fala de um futuro, é por quê? Porque se percebe que, a partir das nossas atitudes, nós vamos receber o mérito pelo bem, não é isso? E vamos receber, né, o bônus pelo bem e o ônus pelo que não for bom que a gente fizer, pelos erros. Também eu não acredito que ninguém é mal por natureza. A gente não compreende errado. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender, para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de ser melhor do que ninguém. Essa é a finalidade. É assim que quando você vê alguém que tem problema do alcoolismo, da drogadição, do desvirtuamento sexual, quando você entende que aquela pessoa tem uma doença emocional, você não está absolvendo ela das loucuras que ela fizer, mas ela vai responder pelo que ela faz. Mas o principal não é ela responder, é ela aprender com o ônus. Do mesmo jeito que ela aprende com o bônus, aprender com o ônus. Então a primeira discussão é essa. Muitas vezes a gente está aqui comendo coisa que sabemos que nos faz mal. E a gente diz assim, mas a gente gosta. Por que você bebe refrigerante? Porque eu gosto. Por que você come torresmo? Porque eu gosto. Por que você come salsicha? Porque eu gosto. Por que você come chocolate? Porque eu gosto. Então a primeira perspectiva é que se faz mal, não é porque você gosta, é porque você gosta. É porque você está adoecido. Então o doente, ele do mesmo jeito que ele é doente, ele gosta de coisas que alimentam a doença. Então a primeira perspectiva é ele identificar a doença dele. A partir do momento que ele identificar a doença, ele começa um processo de restauração, de recuperação a cada 24 horas. A partir do momento que ele começa a se recuperar, a se restaurar, aí com o tempo ele vai começar a compreender, e em compreendendo ele vai começar a escolher coisas diferentes, porque aquele tipo de coisa que ele fazia, que lhe fazia mal, ele não faz mais parte da cabeça dele, da vida dele, ou seja, não dá mais a ele ou a ela prazer, que a gente é viciado do que nos dá prazer. A vida ela é dual, ela tem prazer e dor, não? Sempre assim, prazer e dor. Não é gostoso comer doce? Se comer demais, diabetes, ganha dor, não? Não é gostoso o sal? Se comer demais, no mínimo uma hipertensão. Sempre vai ter as duas coisas. Então
A vida é assim, você vai ter que ter aquele equilíbrio, aquela percepção e principalmente perceber por que você, sabendo que a vida tem prazer e dor, por que você não compreende a vida como ela é e deixa a vida ser como ela é. Por que você escolhe achando que tem o poder para escolher que só é prazer? Por isso você vive fugindo da vida quando ela te apresenta dor, porque você quer prazer. Vira viciado. Vira viciado. Então, a cada escolha que eu quero ser quem eu não sou, ou seja, eu quero ter o poder para mandar na vida. Quem é que manda na vida? Quem é que manda na vida? Sério, você não sabe não quem manda na vida? Quem manda na vida? Você escolheu nascer na casa que você nasceu? Escolheu sua mãe? Seu pai? Esse rosto que você tem? Então você manda? Quem manda? É Deus. Ah, vocês sabem. Mas você tem a dificuldade de dizer porque você quer mandar. Quer mandar. Espírita, quando ele pensa assim, livre-arbítrio, é porque eu mando. Você manda em nada. Entende? Há um círculo, você imagina assim uma camisinha. Tem uma bola assim fora, que é Deus. E o meio é a partezinha que você pode, que é como se fosse uma célula, né? Você não lembra o preservativo? Você tem é limitado. Aquele círculo mais largo do preservativo ali é o ciclo da vida, você não muda. Dor, velhice, doença e morte, onde você nasce, quando morre, teu tamanho, teu rosto, quem manda? É Deus. E ele te dá um espaço de livre-arbítrio dentro daquilo ali. Ele vai se mexer ali dentro. Para aprender e ser melhor do que você mesmo. As suas atitudes vão sendo trabalhadas dentro daquele círculo. É como se fosse o seu círculo de competência. Então, quando eu trato, voltando aqui para a questão do futuro, eu não preciso esperar um retorno de bônus ou ônus no grande futuro, pois encarnação, entende? O futuro é o próximo momento, concorda? Toma uma atitude errada, no próximo momento você já está construindo um ônus, vai plantar dor. Não adianta pedir uvas ao espinheiro. Se você plantar espinho, não dá uva. Vai dar. Buda falava isso. Quando você vê um mal prosperando, é porque não amadureceu. Quando você vê um bem que não prospera, é porque não amadureceu. Mas tudo amadurece. Então essas perguntas são meio tolas, entende? Se você não quiser compreender adequadamente. É tolo. Por que aquele ali é bom e sofre e aquele ali é ruim? Quem é que é 100% bom? Quem aqui que é bom? Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Porque ele sabia que ele ainda estava em processo de evolução. Só ele respondeu, disse: bom mestre, lembra essa parte do Evangelho? Jesus olhou e disse: bom é Deus. Não é não? Bom é Deus. E quem é esse fedorento aí que fica dizendo que ele é bom e sofre o outro? Quem é você, meu irmão? Você sabe que você não é bom. Bom. Isso é vaidade. É vento. Ninguém é perfeito, muito menos nesse plano que é um plano de provas e expiações, em que o espírito no nível imperfeito, quem é o imperfeito? Aquele que sabe o que é certo e faz o que é. Você sabe o que comer certo e come, porque você não quer ter dor, você quer o que você acha que lhe dá prazer ali, você quer que a vida não seja como ela é, você quer mexer na parte externa do preservativo. Não cabe a você. Quando vem o vento, sentir prazer com o vento. Prazer faz parte, não faz? E quando o vento passa, sentir um pouco de calor e pronto, a vida é essa, pô. Ah, o Renato veio de patinete, ó, rolando, outro dia, bufo, caiu, quebrou o ombro. Tratamento, e pilates, e fisioterapia, isso mesmo.
Faz parte. Ô, rapaz, na hora que eu tava me achando uma mulher bonita, todo mundo me assoviando e tal, e namorada, e muito contato, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de contato. Né? Aí eu comecei a ficar velha. E eu não sei porquê, que coisa é essa da sociedade, que o número de ligações começou a aumentar ou diminuir. Diminuir, olha, na hora que eu estava me achando um filé do filé, tá vendo? A dualidade. Dualidade. Quem é que começou a usar droga? Que começou ruim. Quem é que começou a usar droga? Que começa com o dente caindo? Começa assim? Não, é gostoso. A galera faz, vamos lá, né? Quem é que começou a beber? Que começou vendo cãozinho, né? Um cara de a variante total. Não começa assim. Mas vai ter a dor. De novo, vai ter a dor. E o livre-arbítrio, na parte que nos compete, que aí essa questão do bem-aventurado aflito. É bem-aventurado porque ele entende que nesse plano tem alegria e tem tristeza, tem dualidade. Tem prazer e tem dor. Eu sou bem-aventurado quando eu passo pelas aflições, porque nas aflições eu aprendo. E eu estou aqui não é para ter prazer, e também não é para ter dor. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, que quer por me amar, por ser infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Ele quer que eu me torne uma pessoa, um espírito melhor. Então, se eu aprendo com prazer, prazer. Se eu aprendo com dor. E às vezes é assim. E a vida vai rodando nesse jogo. E pronto. É muito bem-aventurado quem está com dor e não quer fugir da dor. Que está na dor e diz: Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu estou aqui para aprender. Ele sai do foco da dor e olha para o aprendizado. Ele olha para Deus e diz: o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? É bem-aventurado ou não um homem desse, uma mulher dessa? Mas quem faz assim? Você sabe que o certo é esse, mas não faz. Por isso que você é um espírito imperfeito. Sabe o que é certo e faz errado. Por que aquela mulher me traiu? Por que aquele homem me traiu? Você olha para o homem. Vou matar. Vou bater. Ele não olha para Deus e diz: Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Será que eu fui uma boa companheira? Será que eu fui um bom companheiro? Ah, mas é porque ela, né? Assim que a gente faz, falar do mal do outro para outra pessoa. Meu irmão, dou aos outros o direito de serem como quiserem. O meu jogo não é com essa pessoa. O meu jogo é com Deus. O que é que o Senhor quer me ensinar? Quis me ensinar no prazer que essa pessoa me dava no tempo que estava bom. Dizia lá a dona Milu, lá na Tieta, né? No desfrute. Não era assim que ela dizia? Só gosta do desfrute. Aí na hora da dor, né? O que é que o Senhor quis me ensinar? Na hora que você estava no desfrute, você perguntou: Senhor, muito obrigado. O que é que o Senhor quer que eu faça? Além de compreender que o desfrute vai passar, porque é natural, tudo passa. Então, bem-aventurados os aflitos, somos bem-aventurados quando a gente entende que a gente está aqui para quê? Aprender. E não somos bem-aventurados quando na hora que vem a lição de dor a gente quer fugir, ao invés de perguntar a Deus o que é que Ele quer e se esforçar para aprender de verdade. É muito fácil, né? Rezar o Pai Nosso. É muito difícil. Deixar que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então há muita revolta dentro de nós. A gente tem uma revolta gigante
com Deus. Por quê? Porque a gente quer ser Deus. Simples assim. Entendeu? Qual a raiva que eu tenho de Deus? Porque eu não sou Deus. Inveja. E não tem jeito. Invejar, ficar com raiva, reclamar, se cortar todinho, não vai fazer de você Deus. Então, quanto tempo você precisa e quantas solas você vai levar para entender que você não vira Deus? Quando você não entender isso, sofre. É por isso que os Espíritos dizem, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Dor é uma lição, é como uma febre, está doente. Está com febre. A doença é outra coisa, não é a febre é um sinal. A dor é um sinal. Provavelmente um sinal de que você está num trilho errado. Muda o trilho. Aí é um ponto, né? E a justiça das aflições. Esse trilho que você está, de novo, foi plantado ou nesta encarnação ou em outros. Porque se ontem eu era pior do que hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje, então, pela lógica, no passado você não era melhor, e hoje você ainda não é bom, então, é conta para pagar e conta que você está fazendo. É a conta de luz do mês passado e a que você está consumindo hoje. Então, esse futuro não é tão longe. Tem coisa que a gente está pagando do passado e coisa que a gente está adquirindo agora para pagar. Mas Deus, tá, Elisa, quer que a gente fique pagando ele direto? Não. Ele, de novo, a grande preocupação não é se a gente paga, se a gente sofre, se a gente não sofre. A grande questão é se a gente aprende. É por isso que não é o código de Italião. Não é olho por olho, dente por dente. Você pode muito bem ter matado, estuprado, sido pedófilo, isso é tudo. Ai, que coisa horrível. Se não é o gente não faz isso, você não é gente, não. A distância de um drogadicto que começa a usar droga hoje para um drogadicto que está sem dente é só o tempo de exposição. Se você começa a entrar num caminho aqui que é torto, não é assim não? Quando você vê, está lá. Eu conheço gente que começou a beber depois dos 60, que a mãe morreu, e que hoje é alcoólatra, que já veio cãozinho. Entrou, bebeu sem parar, deu continuidade, meu filho. A distância do desastre é a mão para o copo, e a distância do desastre maior da desmoralização, clínica, cadeia, o cemitério, é a continuidade. Não é como o diabético, não é você não come um bolo hoje e já sai, cai diabético por dentro para cortar ali do pé do diabético, não. Você vai comendo um bocado de tempo. Não é assim? Não é assim. Você vai fazendo. E aquilo vai aumentando. Hoje, eu me lembro, quando a mulher falou gordura no fígado, eu fiquei pensando assim, que era algo a ser observado. Mas eu, há 20 anos atrás, que eu estava na ativa da bebida, foi extremamente preocupante. Porque a primeira recomendação é pare de beber. E eu não gostava dessa palavra. Hoje tem 8 anos que eu não ingiro bebida alcoólica, eu disse, essa parte é tranquila. Mas 20 anos atrás eu tive o mesmo diagnóstico, mas para mim foi difícil. Como é que eu ia passar um tempo sem beber, entendeu? Será assim que eu interagia e tal? É o tempo. Hoje não precisa, é mais fácil. A partir do momento que nós temos uma compreensão melhor, tudo muda. Tudo muda. De fato, a gente vê os aflitos como bem-aventurados. E a gente não se torna aflito. A gente sente a dor, entende e procura aprender com a dor. A gente sente prazer, entende e procura aprender com o prazer.
Mas tem que tomar cuidado, como eu disse, com certas perguntas, porque perguntam como é que uma pessoa boa sofre. Diz, quem é essa pessoa boa se nem Jesus aceitou o título de bom? Eu sou muito, às vezes, reticente com pessoas que sempre dizem, eu sou honesto, eu sou bom, eu sou muito reticente. Porque Jesus disse, bom é Deus. E é muita gente que eu conheço, que eu tenho convivência, que a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa boa, eu sou... olhando, tá. E aí eu gosto de parar e conversar com Deus, me ver e me apresentar honestamente para Deus. Quando eu estou com raiva dele, as imperfeições, quando eu tenho inveja, quando eu não faço uma coisa, ou seja, que eu acho que é adequada, eu faço de outra forma. A primeira pessoa que eu tenho que ter honestidade é comigo, para que eu possa ter honestidade com Deus. Eu tenho que entender de encontrar os meus próprios defeitos a corrigir. Às vezes a gente está tipo adolescente, diz que assim, adolescente, algumas crianças hoje estão envelhecendo mais rápido, né? Ele briga com o pai, com a mãe, porque ele quer dizer que ele está certo. Está certo, certo é ele. Meu filho, só quem sabe das coisas é Deus. Certo, essa certeza que dá o nível de você brigar, é uma certeza que só quem tem é Deus. A gente vê caminhos, vê possibilidades, mas assim, se Deus não bota a mão, não acontece. A primeira coisa de tudo, a pessoa não briga porque o futuro é incerto para nós, concorda? A gente acha que se estudar vai dar certo, pode ser que sim, pode ser que não. Agora a gente entende que estudar faz bem, mas se vai dar certo ou não é com Deus. É difícil a gente parar e falar assim, de novo, porque a gente quer o lugar de Deus. Aí a gente se torna sofredor e aflito. Então, o primeiro mandamento é muito sábio, né? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Mas é difícil. A aflição é a briga nossa querendo ser Deus. Eu lembrei aqui ela falando que um dia ela disse assim, rapaz, o Renato chega aí, não escolhe o melhor celular, a melhor câmera, o melhor microfone, né? Ele chega aí, bota o microfone e fala. De novo, porque o meu papel é plantar e cuidar. Se vai funcionar, é com Deus. Se vai prosperar, é com Deus. Eu tenho que fazer o que eu compreendo que é correto. E aceitar dores quando eu estiver errado. Porque ali vai dizer, muda o caminho. É Deus falando. É isso que os Espíritos falam. Não vos inquieteis demais com os resultados. Porque o seu papel é plantar e cuidar. O resultado é com Deus. Então, tem gente aí que está estudando para concurso. Diz, rapaz, se estudar 4 horas por dia, 6 horas por dia, o teu papel é estudar. Aí vai lá, tá dormindo, aí a mãe chega, senta na cadeira, tá frente, tá estudando. Aí, rapaz, isso é uma conversa tua com Deus. Se você fizer 1000 horas, não quer dizer que vai dar
Certo. Mas você sabe que o único caminho que você tem é sentar para fazer essas 1000 horas. Você está fazendo? Ou toda vez que você pega no livro você dorme? Você já entendeu por que você dorme? Você já entendeu isso? Você já sabe qual é o caminho que você quer? Ou melhor falando, você já perguntou a Deus o que é que Ele quer para a sua vida? Você já se dispôs a dar 100% do que você puder para ser como Deus quer? Porque o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Pai, o Senhor quer que eu seja concursada? Pois eu vou estudar. Para quem? Para passar no concurso? Não, vou estudar para Deus. É por isso que às vezes a pessoa diz, eu quero o concurso tal, não passa, quando vê, está noutra coisa. Não é assim? Então é o seguinte, eu estou estudando para o Senhor. Eu vou estudar com a dedicação para quem eu não posso enganar. Agora, vou fazer o melhor possível. Agora, o resultado é com Deus. Mas eu não posso dizer que o resultado é com Deus se eu não fizer a minha parte. Se o maior resultado é eu me tornar uma pessoa melhor. Aprender com a jornada. O caminho é mais importante do que a chegada. Então não tem linha de chegada. Uma vez a pessoa me perguntou aqui, eu disse, olha, eu não entendo, não existe pódio. É um aprendizado infinito. A gente tem que se compreender de ser feliz em estar aprendendo. Isso. Para quem acompanha lá pelo canal, a gente desenvolveu umas reflexões interessantes no Evangelho de domingo, no outro centro. Porque é tão interessante o que eu estava refletindo aqui agora. Porque o aprendizado, de novo, não é o aprendizado para mim. Não é o aprendizado para eu mostrar para vocês que eu sei. É o aprendizado para Deus. Foi o Evangelho de domingo. É a única forma que a gente tem, por exemplo, de não querer praticar eutanásia com alguém idoso que está, ou alguém doente que está em estado que para nós materialmente não está aprendendo, não é isso? A gente acha assim, que desperdício de vida, né? Uma criança que nasce com um autismo altíssimo, né? Que ela nem fala, a pessoa pensa que ela não está aprendendo. Uma pessoa que está em coma. Por quê? Porque, de novo, a gente quer que a pessoa esteja aprendendo para quem vê. A gente, como a gente não está vendo a pessoa aprendendo, já está velho, ou já é um problema que não tem cura, o que a gente acha? Morra, por que Deus, a gente reza assim, por que Deus não tira logo? Sofrendo aí, dando trabalho aos outros. Porque, de novo, a gente está se colocando no lugar de Deus. A gente está querendo que o aprendizado seja para nós. Então, trabalhar e viver em função de Deus, fazer o melhor, é isso. Não tem desespero. Não tem essa aflição. Tem dor e tem prazer. Não tem aflição, não tem sofrimento, não tem desespero. O desespero é causado quando a gente quer ser quem a gente não é. E tem que ficar claro, a gente tem que identificar o que tem de bom e o que tem de não tão bom, que é erro dentro de nós, para a gente não ficar mentindo para os outros e depois acreditando na própria mentira, achando que a gente é bom, puro. Não somos. Jesus disse, eu vim para julgar até os pensamentos. Não somos. Então isso não é para ser uma coisa para deixar a gente para baixo, não. É para a gente ser diligente. É o famoso vigiar e orar. Diligente.
trabalharmos no nosso próprio aprimoramento. É isso, é uma coisa, sabe, simples de entender e difícil de praticar, porque quando Deus manda as provas, a gente tira zero. Basta a gente sair aqui e alguém ter trancado o carro da gente ali fora, que a gente já fica com ódio. Quando não mete a peia, a gente pensa: por isso, deve ser um fracassado, essa pessoa não sei o quê, depois bate no carro, depois está reclamando. É assim que a gente pensa. Se a gente chegasse lá, o carro tivesse fechado, batido, e a gente dissesse: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? Nem sempre a gente consegue fazer isso. Quase nunca a gente consegue, concorda? Uma vez, eu fui lá para o outro centro. Era uma comunidade bem humilde, né? Eu sei que lá tem um culto numa igreja lá, uma procissão, uma coisa. Aí no dia que eu fui falar, aí tava tendo essa procissão. As ruas tudo interditadas, cheio de beco. Aí eu botei na rua mais larga, em frente a uma pizzaria, 4, 5 ruas depois, tranquilo demais. Que não dá. Aí eu fui a pé, né? Ó, quando eu vinha voltando, eu vi assim um movimento lá na rua que eu tava. Eu disse: bateram no meu carro. Nunca botei o carro na rua tão boa como essa lá, nunca. Onde eu boto é esquisito. Eu botei no canto bom, sabe assim, um canto bom, gostoso, assim, tá com gente, com tudo. Pô, um cara veio bêbado, viu uma mulher com a família aqui no carro, meu carro estava estacionado aqui, o cara veio bêbado, se tacou no carro da mulher e se jogou em cima do meu carro. Aí eu cheguei lá, já tinham levado ele na ambulância, estava o carro da mulher batido, esperando. Nesse dia, de um dos raros dias, porque geralmente eu entro nessa coisa aí, eu fico, né, não sei entender, mas nesse dia eu consegui ficar em paz. Porque eu comecei a pensar, só podia ter sido Deus que levou meu carro para ali, porque não, toda a rua só cabia ali, tá entendendo? Eu digo: só pode. Aí eu tomei uma decisão. Eu olhei assim, eu disse: cara, eu não vou atrás desse cara que bateu. Aqui não tem, pô, você chegou a MC, vamos bater a minha mão, faz o seguinte, desceu o nome, meu irmão, não vou dar não. Isso aí vai virar um processo, sei lá se esse cara morreu, eu não quero. É o seguinte, você tem dúvida, fui eu que bati, foi não. Eu não quero entrar nisso aí nada, e eu vou assumir o meu prejuízo material, e vou embora. E foi embora. Aí fiquei pensando, né? O que Deus queria? Será que eu estava muito vaidoso com aquele carro? Será que eu estava com muita pena? Entendeu? A chibatada bateu assim, bem no meio da porta do motorista, logo entrou logo aquele tipo de reparo que não fica perfeito. Para você de desapego, né? Aí é o que eu fico pensando de novo, o que acontecer, se eu não conseguir estar assim no primeiro momento, depois do desespero, depois eu posso entrar nessa de novo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu posso sentir dor, mas eu ficar aflito é a minha compreensão ou incompreensão. Eu posso estar nessa. Se eu achar que eu sou bom, minha irmã, eu vou ficar com raiva. Como é que eu sou bom e o cara bate no meu carro? Eu digo: bom eu não sou. Mas cachorro bebo, não, peraí, bom eu não sou. Então, Deus tem muitas formas de me ensinar, nem sempre é com prazer. Então, para a gente encerrar dado o tempo, eu gosto de fazer essas reflexões, me ajudam muito, mas não dá para dizer que quando acontecer uma coisa, como é que a gente vai reagir, porque a gente ainda está verde ainda.
Então, nas minhas meditações diárias, eu tenho feito muito isso. Entrego a minha vida a Deus constantemente. Quando eu não entendo uma coisa, eu digo: Senhor, cuida de mim. Eu sempre digo isso: Deus não precisa desse pedido. Ele é uma forma de ter uma abertura psicológica no meu espírito, não para ele. Ele sabe o que fazer, faz o que tem que ser feito. Mas eu gosto de dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, cuida de mim. É um dos melhores remédios para a aflição que eu já encontrei na minha vida. Quando de fato a gente compreende a existência de Deus e a gente entrega, confia, aceita e agradece. Aí é show. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana.